Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Assustou você aí? Parece que está alto, né? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Ouvindo essa música ali, é inevitável a gente imaginar que esse Jesus Cristo que nós chamamos de Senhor e Salvador teve o que nós merecíamos, na verdade. Ele foi maldição naquela cruz. E por causa dos nossos pecados, era isso que nós merecíamos. E ele teve o que nós merecíamos para que nós tivéssemos o que ele merecia. Glória. E isso enche o coração da gente de alegria, ou não é? Isso enche o coração da gente de esperança, de que um dia nós estaremos com Ele em glória. Vitoriosos sobre a morte, sobre o pecado e tudo que nos aflige nessa terra. Se isso não te traz alegria, então eu não sei o que pode trazer. A gente olha lá fora e vê um dia tão lindo, mas isso é apenas uma sombra, um reflexo o que há de vir. Do dia glorioso em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Isso é grande demais, meus irmãos. Isso enche nosso coração de alegria e de esperança. Vamos orar? Eu queria que você tivesse um tempo de adoração agora e você pudesse dizer a esse Senhor, a esse Jesus que te salvou, que te livrou das trevas, o quanto você o ama. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque um dia eu estava em trevas, perdido nos meus pecados, condenado à perdição eterna, mas o Senhor se entregou por mim. O Senhor permitiu que cravos fossem pregados em suas mãos e seus pés. Permitiu que uma coroa de espinhos fosse colocada sobre sua cabeça. Permitiu que uma lança fosse enfiada no seu lado. Permitiu que o seu sangue vertesse até a morte naquela cruz, para perdão dos meus pecados. E o que eu posso te oferecer, Senhor, é o meu coração. Tudo o que sou, tudo o que tenho, são agora teus. Que em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, o Senhor fale ao nosso coração e arrebata o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Tira de nós todo o cansaço, todo o sono, para que a Tua palavra possa ser plenamente compreendida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens sobre a paz que vence a ansiedade. Continuamos falando sobre esse tema, sobre a ansiedade, porque eu entendo que é um tema urgente nos nossos dias, dado a urgência também do problema que vive a sociedade, que é essa ansiedade que aflige tanta gente, não é? Semana passada nós falamos sobre a correria do dia a dia que gera em nós essa ansiedade louca, né? Da correria, do estresse diário, das coisas que vão acontecendo e vão embolando a nossa vida, né? E que para combater isso a gente precisa escolher a melhor parte. Lembra disso? Falando sobre Marta e Maria, a Maria que escolhe a melhor parte, faz a escolha certa, que é estar aos pés de Jesus, aprendendo e recebendo dele. Hoje nós vamos ver um pouco sobre outro assunto que mexe com a cabeça de muita gente, que são as preocupações com as necessidades diárias.
essas necessidades básicas da nossa vida. O texto que nós vamos ler, que está lá em Lucas capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia, de 22 a 34, Jesus fala especificamente de comida e roupa, que é a necessidade mais básica. Mas Jesus nos ensina aqui que nós todos, pode ser que nem todos nós temos a necessidade de comida e de roupa, mas alguma necessidade na nossa vida, do cotidiano, do nosso dia a dia, alguma necessidade básica, pode ser que falte para nós. Então, Lucas capítulo 12, 22 a 34, nós vamos ler a cada trecho, a cada parte, para a gente poder tratar desse assunto. Jesus está fazendo uma transição aqui da avareza ou ganância na parábola anterior, que ele fala do rico insensato, não é? E essa transição é da ganância ou avareza para a ansiedade. O Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte sobre essa mudança de assunto, essa transição. Ele diz assim: se a avareza é a ameaça do muito, a ansiedade é a ameaça do pouco. Se na avareza o rico se perdeu por se esquecer de Deus e do próximo, ao acumular só para si, na ansiedade os discípulos corriam o risco de duvidar do cuidado de Deus para suprir suas necessidades básicas. O fazendeiro se preocupou porque tinha coisas demais, porém os discípulos se preocuparam por não terem o suficiente. Então o texto que nós vamos ler vai nos dar algumas lições importantes acerca da ansiedade, das preocupações. Eu já disse aqui que a palavra ansiedade traduzida, ela pode ser traduzida por cuidado excessivo, inquietações e preocupações. Aqui o subtítulo desse trecho da Bíblia que nós vamos ler, em algumas versões está, por exemplo, na minha aqui, ensino sobre dinheiro e bens. Mas, na verdade mesmo, o ensino aqui é mais profundo do que simplesmente dinheiro e bens. Algumas versões traz ansiedade pelas coisas materiais. Jesus alerta sobre a ansiedade, eu gosto mais dessa. E como eu disse aqui na NVT, fala sobre ensino sobre dinheiros e bens. Então, primeira coisa que a gente aprende, eu quero que você leia comigo, versos 22 e 23. Diz assim: então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Outras versões ele vai dizer: não andem ansiosos com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais do que roupa. Primeira coisa que a gente aprende é que ser ansioso vai nos fazer inverter valores. Uma coisa muito importante que a gente precisa destacar aqui é que nessa parte Jesus passa a ensinar. Jesus está falando para uma multidão, e nessa hora Jesus se volta para os discípulos. Então essa palavra, esse trecho que nós acabamos de ler aqui, Jesus está falando com discípulos. Quem são os discípulos? Quem segue e anda com Jesus, quem ouve as palavras de Jesus e procura colocá-las em prática. Esses são discípulos de verdade. Enquanto ouvi a Ana falar aqui sobre não se amoldar a esse mundo, eu me lembrei de um videozinho que eu recebi esse final de semana, a Sirlene me mandou, sobre um curso, em que o palestrante, o pastor que falava, ele dizia assim: hoje em dia muitos cristãos vivem como vivem as pessoas que não são cristãos.
vivem uma vida comum, fazem as mesmas coisas, andam do mesmo jeito, falam do mesmo jeito. A única diferença é que eles vão à igreja no domingo. Então, discípulo de Jesus necessariamente não é frequentador de igreja. Discípulo é aquele que segue Jesus, que tem Jesus como seu modelo, que tem Jesus como seu mestre, que tem Jesus não só como seu Salvador, mas como Senhor, e Senhor é quem manda. Então, quando nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, nós ouvimos o que Jesus diz e fazemos o que com isso, meus irmãos? Temos que colocar em prática. Porque senão nós vamos ouvir a mesma coisa que os discípulos ouviram no final do Sermão do Monte, quando Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Que senhorio é esse? E aí ele vai dizer: o homem prudente, o homem sábio, ouve as minhas palavras e coloca em prática. Então Jesus está falando para discípulo aqui. É para quem crê nele, para quem o segue. Então ele vai mostrar para nós aqui, eu e você, que somos discípulos de Jesus, uma maneira sábia de viver. Então ele vai nos ensinar sobre uma maneira que é sábia. E sabedoria, meus irmãos, é a prática do conhecimento. Eu gosto dessa definição sobre sabedoria. Sabedoria é prática do conhecimento. Então você conhece as coisas, você aprende sobre elas, e quando você as coloca em prática, você então é um homem ou uma mulher sábio. Jesus, ele diz, sobre vida e sobre corpo. Ele diz: não devemos ficar ansiosos quanto à vida, ou seja, com o que comeremos, e nem quanto ao corpo, com o que vestiremos. Então ele está falando aqui sobre questões básicas da nossa vida. Assim como ele já nos ensinou na semana passada, como eu disse, que cabe a nós escolher o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós a não ser andar com Cristo? Não há nada, absolutamente nada na sua vida, absolutamente nada melhor do que andar com Jesus e viver com Ele. Semana passada eu perguntei: como é que a gente faz para se lançar aos pés de Jesus como Maria, sendo que a gente não tem Jesus mais aqui? Jesus não está na nossa sala. Simplesmente se debruçando sobre a sua palavra e orando. É dessa forma que ele se faz presente. E é dessa forma que a gente se relaciona com ele. Então cabe a nós escolher a melhor parte, que é estar sentado aos seus pés. Então isso vai nos fazer entender que muitas das necessidades básicas do nosso dia a dia não são tão básicas assim. Que muitas delas são apenas um estilo de vida que a gente adotou para si e que são extremamente supérfluos. Ele fala: vida é mais que alimento e o corpo é mais do que roupas. Se a gente parar para pensar, o custo das coisas, na verdade, não é em dinheiro, mas é em vida. Você já parou para pensar que quando a gente precisa conquistar coisas, nós não empenhamos nessas coisas dinheiro, mas sim vida? Quanto de vida a gente gasta para trabalhar duro, para se empenhar, para conquistar coisas? Quantos de nós não sai de casa 7 horas da manhã e só volta para casa 7 horas da noite ou 8 horas da noite, trabalhando duro, ralando bastante, para ganhar dinheiro, para conquistar coisas? Você já parou para pensar que essas 12, 13 horas do seu dia é de vida? Vida. Eu já fiz isso, saía de casa às 6:30 da manhã, chegava em casa às 7 horas da noite, 7:30 da noite, eu tinha 2 a 3 horas para ficar com a minha família, porque daí tinha que dormir e começar tudo de novo no dia seguinte.
E aquilo foi me angustiando, porque ter 2 horas por dia de tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha esposa, era muito pouco. O que dirá com o meu Deus? Não sobrava nada, obviamente. E eu percebi que eu estava colocando a minha vida nisso. Só de ônibus, estar dentro de um ônibus, era 1h30 todos os dias. Todos os dias, 1h30 agarrado no ferro do ônibus, balançando. Me rendeu uma bursite, inclusive. Eu pegava o ônibus da TIL, Londrina e Biporã, e pensa nos motoristas brutos. Fiquei com uma bursite. Lutero fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim, você gira exatamente em torno. A comida é para servir a vida, mas a vida, em verdade, serve a comida. As roupas devem servir ao corpo, mas o corpo, em verdade, deve servir roupas. E tão cego é o mundo que não vê isso. Quanta gente não trabalha duro para fazer um guarda-roupa bem feito? Ou gasta muito dinheiro em bons restaurantes ou em comida supérflua. Eu fiz uma pesquisa, segundo o Banco Central. Isso aqui me chocou. Apesar de saber que muito provavelmente era isso mesmo. Sabe aquela coisa, você sabe que é, mas quando você vê que é, você fica chocado? 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Ou seja, vivem endividados e vivem trabalhando cada vez mais para cobrir esse rombo. Não é terrível isso? E aí você vai perguntar para a pessoa, a gente volta para o tema da semana passada, e daí, como é que está a vida? Correria. Correria. Por quê? Precisa cobrir o rombo. Então, 7 de 10 pessoas que você conversa e diz correria é para pagar dívida. Para pagar dívida. Então, essa inversão de valores começa a acontecer na nossa vida. Então, roupa, comida, na verdade, se tornam nossos senhores. Porque a gente começa a se angustiar por causa das pequenas coisas que vão tomando espaço na nossa vida e a gente empenha a própria vida para suprir todas elas. Jesus está dizendo assim, ei, espera um pouco, vamos rever isso. Não fiquem preocupados com essas coisas. Segunda coisa que ele nos ensina é que ser ansioso não nos garante, olha só, ser ansioso não nos garante um cuidado maior de Deus. Verso 24 a 28, lê comigo, por favor. Observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então Jesus agora ele nos diz para observar. E não tem nada mais difícil para um ansioso do que parar e observar. O ansioso não consegue fazer isso. O ansioso não para, muito menos observa. Eu estava ouvindo uma palestra tempos atrás de um pastor chamado Igor Miguel, e ele contava sobre as suas experiências com ansiedade, porque ele era também um homem ansioso. E ele disse uma vez que ele parou na janela dele, e ele estava ansioso naquele dia, e ele viu um passarinho vir pousar numa árvore,
e o pouso do passarinho mexeu uma folha. Ele se pegou desejando ser aquela folha que só tinha o trabalho de balançar, não que ela balançasse por si só, mas era obra do passarinho. E aí me lembrei de mim, quantas vezes no calor da ansiedade do dia a dia, olhar entregadores, sabe esses entregadores que param o caminhão, confere a nota, vê o número da nota, o número da caixinha, pega a caixinha, essa daqui, e leva para quem é entregue. Eu falo assim, puxa, eu queria uma vida assim. Não menosprezando o trabalho do entregador, mas para mim me parecia algo tão simples, porque na verdade a minha cabeça fervia tanto, que eu imaginei, esse tipo de trabalho vai me cansar mentalmente menos. E observar as coisas é algo muito importante para quem anda ansioso. Parar e observar. Parar e olhar as coisas. Jesus fala para os discípulos, olhem os corvos. Jesus fala da vida simples e dependente dos corvos, porque os corvos não semeiam, eles não colhem, eles não armazenam comida, mas Deus os alimenta todos os dias. É interessante a gente imaginar que esses caminhões de soja, de sementes, que andam por aí vazando semente para todo lado, você fala, puxa, que desperdício. Mas os corvos estão lá, os passarinhos estão, obrigado. É a provisão de Deus para eles. Já imaginou isso? Que coisa maluca que na beira da estrada é o celeiro dos pássaros. Então Jesus ressalta a importância daqueles que são seus, quando ele diz, vocês valem mais, muito mais do que pássaros. Se eu o sustento, quanto mais você, que é meu. Lembro, de novo, ele está falando para discípulos. Ele está falando para os dele. Então está dizendo assim, vocês valem mais para mim do que os pássaros, então fiquem tranquilos. Eu te sustento. E aí ele fala, né, a ansiedade pode acrescentar vida. A ansiedade pode te dar 1 hora mais de vida. Quando você anda ansioso, quando você anda preocupado com as coisas, isso vai te causar 1 hora mais de vida. Na pandemia eu entrei em crise, gente. Sério mesmo. Porque eu ficava pensando, meu Deus, eu posso tomar todos os cuidados necessários, usar máscara, isolamento, álcool em gel, a beça, ficar em casa e tudo mais. Isso pode me acrescentar 1 hora sequer na minha vida? Deus pode me matar de Covid ou pode me matar de velhice, e para Ele não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é como eu vou viver esses poucos minutos que me restam, ou esses muitos anos que eu tenho para viver. Lembra da história que eu contei aqui pouco tempo atrás? Eu lendo um livro de devocional e o subtítulo dizia, Vivendo um Traço. E aí ele falava das lápides do cemitério, onde aparece ali o ano de nascimento, com uma estrelinha, um traço, e o ano da sua morte, com uma cruzinha. A vida se resume a um traço. O que a gente faz desse traço? Essa é a grande diferença. A gente não pode acrescentar 1 hora sequer. Deus sabe o dia que eu e você vamos fechar os olhos para esse mundo e estar com Ele na eternidade. Nenhum cuidado que eu e você possa ter em excesso ou a mais pode nos acrescentar hora de vida. Não estou dizendo aqui que você chuta o balde então, gente. Já que é assim, não. A gente precisa ser cuidadoso. A gente pode ter qualidade de vida também, quando a gente se cuida, quando a gente se empenha nisso. Então é muito interessante quando a gente pensa, né, em algumas versões ele fala acrescentar um côvado, né, que é a medida do cotovelo ao dedo médio, né, a sua estatura, um côvado na sua vida. Será que você
A estatura aqui é vida, não é altura. Será que você consegue, 50 centímetros a mais avançar sem que Deus te faça avançar? Nós somos totalmente dependentes dele. Aliás, eu e você só estamos aqui porque ele permitiu. Já imaginou? Os nossos olhos se abriram hoje de manhã, a gente desceu da nossa cama, porque Deus nos deu, pela sua misericórdia, que se renovam todas as manhãs, a autorização de viver mais um dia. Percebe como as coisas pequenas da nossa vida ganham peso quando a gente coloca essas coisas no seu devido lugar? Se a nossa vida está nas mãos de Deus, então nós somos dependentes dele para tudo. Ele diz: não podem nem fazer as coisas mínimas. Por que vocês estão preocupados com outras coisas? Ou seja, você não pode nem acordar de manhã sozinho? Você precisa de mim para que eu dê um aval e a autorização do seu novo dia? Por que vocês estão preocupados com outras coisas? John Charles Ellicott, ele diz o seguinte: as palavras são peculiares ao relato de Lucas. Se nenhum cuidado ansioso pode adicionar um côvado à nossa estatura ou à medida dos nossos dias, quanto menos podemos controlar todas as miríades de contingências das quais, olha só, a felicidade do futuro pode depender. Imagina só que o empenho da nossa vida, dos nossos recursos, do nosso tempo, são para que um dia a gente seja feliz. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que vive um ciclo vicioso de ansiedade, de loucura diária, de correrias diárias, para que um dia, quem sabe, ele possa ser feliz. Que triste. É triste imaginar que a felicidade mora ao lado. E ela se chama Espírito Santo de Deus, que caminha ao nosso lado todos os dias. Mas a gente tem os olhos lá na frente, num futuro que talvez nunca chegue, em que a gente enfim vai ser feliz. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí Jesus diz também: olhai os lírios. Mais uma vez Jesus nos convida para a contemplação. As flores do campo não trabalham, nem confeccionam suas roupas para si, para serem tão exuberantes na sua beleza. Tanto que nenhum rei, ele diz, pudesse se vestir da mesma forma. Se Deus tem esse cuidado com uma erva do campo, que tem uma vida tão curta, que logo ela se murcha e vira palha, quanto mais de nós, que somos os seus filhos. Quantas vezes a gente não parou para contemplar algo bonito que Deus fez? Esses dias eu estava fazendo uma caminhada ali na rua Paranaguá, numa árvorezinha pequena, fizeram um cercadinho e ali cresceu uma plantinha, uma florzinha pequenininha. Mas aquela flor era tão linda, mas tão linda, que ela tinha várias cores. Eu nunca vi aquela florzinha, só ali naquele lugar. Quase esquina com a JK, na frente daquele Piquet, sabe? Daquele shoppingzinho. Se você estiver curioso, passa lá para ver. E contemplar. Gastar uns 5 minutos contemplando a natureza de Deus. E eu parei e observei aquela florzinha. E imaginei a criatividade de Deus com o seu pincel, pincelando aquela pequena florzinha, para que um dia eu pudesse passar lá e me deliciar durante 5 minutos. Jesus fala assim: para um pouco, contempla os lírios do campo, as flores do campo, que já já vão murchar. E se eu pinto essas flores com tamanha beleza, não vou cuidar de você que é meu filho? Observe, você que é ansioso, pare para observar.
E aí ele diz: homens de pequena fé. Então, se Deus veste a natureza com tamanha beleza, Ele certamente irá suprir a minha e a sua necessidade, seja ela básica ou seja ela qual for. Portanto, uma parte essencial é confiar em Deus. Chegou a me auxiliar. Confiar em Deus, que pode suprir cada uma das nossas necessidades, assim como Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 19, quando ele diz assim: busque em primeiro lugar, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Olha que poderoso isso. O meu Deus suprirá todas as suas ansiedades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Deus não vai suprir as nossas necessidades com uma pitada de qualquer coisa. É segundo a glória dele em Cristo Jesus. Então, como ele mesmo diz, todo o suprimento de Deus às nossas necessidades é com uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Amém, é isso. Terceira coisa que ele nos ensina é que ser ansioso nos cega em relação ao que nós devemos buscar. Leia comigo, por favor, versos 29 a 31. Ele diz: não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas o seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então agora Jesus, de uma forma muito terna, ele vai nos dizer que o que de verdade a gente precisa buscar e o porquê que muitas vezes nós nos cegamos em relação a isso. Os incrédulos, eles correm atrás do sustento e a riqueza como se a vida fosse depender apenas disso. Como se a vida dependesse do seu trabalho, do seu empenho em conquistar as coisas. Como se Deus não se importasse com as suas necessidades. Lembra nas duas primeiras mensagens sobre a série, a palavra "o Senhor não se importa" apareceu? Muitas vezes um incrédulo age todos os dias de forma que ele precisa garantir o seu sustento, como se Deus não se importasse com isso. Mas esse não deve ser o foco do cristão. De novo, lembrando, Jesus está falando com discípulos aqui. Na passagem paralela desse texto de Mateus 6, no versículo 33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você tem uma necessidade, não deixe que essa necessidade cegue você sobre aquilo que você deve buscar em primeiro lugar. Muita gente se esquece e fica cega e passa a buscar as coisas para suprir essa necessidade, mas em primeiro lugar é necessário que a gente busque o reino de Deus e a sua justiça. Quarta coisa que nós aprendemos é que ser ansioso nos atrasa de viver o que Deus tem para nós. Verso 32 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Então agora Jesus faz um afago, nos discípulos. Como diz o Salmo 35, 27, grande é o Senhor que se agrada de abençoar o seu servo com paz.
Grande é o Senhor, que se agrada de abençoar a mim e a você com paz. A paz que falta tanto na vida de um ansioso. Ele diz: não temas, ó pequeno rebanho. Eu posso imaginar Jesus falando isso. Me traz um aconchego ao coração. Não temas, pequeno Rogério. Pequena igreja. Não temas. Então Jesus diz aqui essa expressão tão repetida na Bíblia, né? Que a gente cansa de dizer, tem 365 vezes, eu nunca contei. Não temas na Bíblia, uma para cada dia do ano, e a gente sabe isso de cor. Mas se esquece também com uma rapidez tão grande, né? Então essa expressão, não temas, serve tanto para quem é ansioso, para quem é agitado, para quem é inquieto. Não temas. Jesus sabia da nossa jornada, e que em nossa jornada nós teríamos temores, nós teríamos angustiantes aflições às vezes, e que isso nos levaria a precisar saber que Ele cuida de nós. Por isso Ele diz, não temas, não temas, não temas, repetidas vezes para mim e para você, não tenha medo. E aí Ele diz, e chama os discípulos de pequeno rebanho, né? Não de uma forma depreciativa aqui, não se trata de quantidade, não é porque eles eram poucos, né? A multidão, e aí tinha só os 12 ali, e falou assim, pequeno rebanho, porque o grandão está ali. E nem também porque significa grau de importância, não é isso. Mas Jesus está tratando com eles como um pai que trata uma criança. Vem aqui, meus pequeninos, meus filhinhos, meu rebanhinho. Não tema. É um jeito carinhoso de dizer, minha igrejinha, não tenha medo. Isso para mim é muito gostoso. Eu consigo imaginar Jesus chamando a mim e a você, dizendo, filhinho, vem cá, não tenha medo, não se preocupe tanto, não fique ansioso, eu estou cuidando de você. E aí ele diz, é do agrado do Pai dar-nos o reino. Então, além do suprimento necessário para a nossa sobrevivência do dia a dia, das coisas mais triviais, Deus tem alegria e prazer em nos dar os benefícios do reino de Deus. Romanos 14:17 diz para mim e para você, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que delícia, meus irmãos. Então, Jesus está propondo para mim e para você uma vida de justiça, uma vida de paz e uma vida de alegria no Espírito Santo. Por último, ele diz, nos versos 33 e 34, e a gente pode aprender com ele, que ser ansioso nos faz pensar somente no aqui e agora. Versos 33 e 34 diz assim, vendam os seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. Seu tesouro está seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Se um discípulo vive para a glória de Deus e para o seu reino, como a gente acabou de ver, ele irá definir as suas prioridades para essa vida, visando obter um lucro celestial, não terreno. O seu tesouro vai ser um tesouro eterno, de coisas eternas.
não de coisas materiais que um dia vão passar, que um dia vão virar pó. Ele diz: vendei os vossos bens e dai esmolas. Essa ideia literal de vender e doar, que Jesus emprega aqui, ele emprega com um homem rico também, lembra? Vende tudo e me segue. Vai seguir os discípulos também no início da igreja, quando as pessoas vendiam as suas propriedades, seus bens, e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas à medida que isso vai sendo experimentado pela igreja e pelos discípulos de Jesus, a necessidade de obediência literal a essa palavra também vai diminuindo. E vai sendo substituído por um senso de posse, que é mais ou menos assim: nós entendemos agora que tudo que eu tenho não é meu, é dele. Então, quando eu entendo que todos os meus bens, todo o meu dinheiro, todas as minhas posses, na realidade, não são meus, mas são de Deus, muda muita coisa. Porque então eu coloco os meus bens, o meu dinheiro, as minhas posses, a serviço do reino. E eu, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conhecer gente rica e muito generosa, que é doadora, que é abençoadora com os seus bens. E o mais curioso, meus irmãos, Deus faz essas pessoas mais ricas ainda. É impressionante de ver como essas pessoas que são tão doadoras, são tão dispostas a doar, a agraciar o irmão, que Deus dá mais. Ele diz: fazei bolsas que não envelhecem. Então dá essa ideia de que os nossos bens verdadeiros estão no céu, onde você guarda os seus bens, os seus recursos, em bolsas, em carteiras, que não furam, que não tem um fundo rasgado, onde você percebe que o que você coloca ali se esvai. Mas são bolsas resistentes, porque elas são celestiais. Então, o seu tesouro celestial que você acumula são guardados e não são perdidos. Esses sim são bens valiosos e eternos. Por exemplo, o amor. O amor é um bem que vai nos seguir pela eternidade. Muitas vezes a gente valoriza o que é material, passageiro, e negligencia o amor, que é eterno. Dá para entender isso? Por que será que a gente insiste em valorizar aquilo que é físico, material e passageiro e negligenciar o que é eterno? E aí, por fim, ele diz: onde estiver o vosso tesouro, ali também vai estar o seu coração. As riquezas dessa terra podem um dia ser roubadas, elas podem ser destruídas, mas os tesouros do céu são eternos, vão durar para sempre. A ansiedade nos faz dar valor a essas coisas que são temporais, porque o seu foco está todo nisso. Mas aquilo que tem valor eterno, a gente... Então, qual é o seu tesouro, meu irmão, minha irmã? O que é caro para você? O que você não negocia com ninguém? O que você se apega com paixão e devoção? Certamente seu coração vai estar nisso. E essa é uma coisa que a gente precisa parar, observar e pensar. O que é caro para mim e para você? Qual é o nosso tesouro? Porque quando a gente descobrir isso, você vai perceber que seu coração está empenhado. Seu coração e a sua vida vai estar empenhado nisso. Então, o que preocupa você? Será que é falta de alguma coisa? Será que é falta de dinheiro? Será que você está nesses 70% da população que gasta mais do que ganha? E aí sente a necessidade de algo? Quem sabe a sua necessidade é de algo que não é tão básico assim.
Mas seja o que for, saiba que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Diz o cantor, e o Fábio vai pôr para nós essa música, que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu queria que você ouvisse essa música, fechasse os teus olhos aí mesmo onde você está, e orasse com ela, essa música. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ah, Deus, nós oramos a Ti, Senhor, crendo que se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Quando Pai, que essa segurança, Deus, invada o nosso coração e expulse de lá, Deus, toda a ansiedade, toda a inquietação que nos faz trabalhar todos os dias loucamente para garantir, Deus, um sustento, uma alegria que na verdade não virão dessas coisas. Deus nos faz entender de uma vez por todas que a verdadeira paz só vem do Senhor. E que toda a provisão que precisamos também vem do Senhor, que nos sustenta, que nos guia, que nos ampara, que nos consola, que nos leva, Deus, a viver uma vida de paz junto do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os corações aflitos aqui, Senhor, possam experimentar do bálsamo que é confiar no Senhor, que é confiar em Ti e entregar sua vida ao Senhor. Que nessa manhã, Deus, esses que me ouvem, esse pequeno rebanho, possa se refugiar em Ti e não temer. Assim como diz na Tua palavra, em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, onde eu e você estamos escondidos com Cristo em Deus. Deus, nos faz experimentar estar nesse lugar de conforto que é nos Teus braços. E que toda a aflição, toda a inquietação, as preocupações do nosso dia possam virar
pó diante dos nossos olhos, à medida que vemos o teu poder agir. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor transforme o nosso coração, para que a gente se sinta seguro em Ti e o Senhor seja glorificado. Que o Deus, o nosso Pai, o Filho, o Senhor da graça e o Espírito Santo, o provedor da comunhão, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que você nessa semana possa confiar em Jesus Cristo como o seu Senhor e provedor de todas as coisas que você necessita. E você tem experiência de descansar nele quando a ansiedade e a inquietação bater a sua porta. E você possa deixá-la do lado de fora do seu coração. Em nome de Jesus. Não se esqueça, os irmãos do relógio de oração vão estar aqui à frente. Se você deseja orar com eles sobre isso que nós falamos hoje, eles vão estar à disposição de vocês aqui.